Olá! Hoje a gente mergulha numa questão que, olha, acho que mexe com todo mundo. O que realmente faz a vida valer a pena? Sabe? Muita gente corre atrás, né? Sucesso, dinheiro. Mas aí fica aquela sensação de vazio. Aquela pergunta, tá, mas é só isso mesmo? É verdade. É uma inquietação, que talvez sempre existiu, mas hoje parece mais forte, né. E para explorar isso, a gente tem fontes bem interessantes, bem diferentes até. Sim. De um lado, tem os relatos pessoais muito fortes do programa Vivendo de Propósito do Arnaldo. É gente que conta que reencontrou o rumo, sabe, superou uns bloqueios bem sérios. Tem até nomes conhecidos que recomendam, tipo Zico, Seth Godin. Pois é. E do outro lado, para dar um contraponto, né, temos o olhar da academia. Um trabalho de conclusão de curso, um TCC, da Letícia George Camaglionti, lá da PUC-FP. O título é Felicidade e Bem-Estar na Visão da Psicologia Positiva. Uhum. Ela faz tipo um raio-x, sabe? Do conceito de felicidade, desde lá dos gregos até hoje. E ainda traz uma pesquisa com universitários aqui do Brasil, perguntando o que isso significa para eles, na prática. E para amarrar tudo isso, tem um artigo ótimo, Vazio Existencial e Sofrimento Psíquico na Vida Contemporânea, A Busca de Sentido, das autoras Aguiar e Andrade. Elas pegam as ideias super potentes do Viktor Frankl. Aquele psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, né? Uma história incrível. Exato. E elas conectam as ideias dele com os nossos dilemas de hoje. Consumismo, essa falta de propósito que muita gente sente, o vazio mesmo quando parece que se tem tudo. Então a nossa missão aqui hoje é meio que costurar essas pontas todas, né? As histórias de vida, a pesquisa mais formal, a análise psicológica. Exatamente. A gente quer entender o que de fato contribui para uma vida com mais sentido, com mais bem-estar, para além daqueles clichês que a gente ouve por aí. Vamos nessa análise então. Vamos sim. Essa sensação de vazio que você falou, né? Que um dos depoimentos do George Rollins descreve como odiar o que se faz todos os dias. Nossa, esse é um ponto de partida bem forte. Muito forte. E o artigo da Aguiar e Andrade argumenta justamente isso, que a sociedade de hoje, com tanta mudança rápida, tanto apelo para o consumo que pensadores como Bauman, Lipovetsky já analisavam, Sim. A sociedade líquida, né? isso pode acabar gerando esse vazio existencial, mesmo quando, assim, as necessidades básicas estão atendidas, sabe? É aquele paradoxo do Franco que elas citam no artigo, não é? Ele falava de gente que tinha o suficiente com que viver, mas não tinha nada pelo qual viver. Forte isso. Muito. E fica claro naquele estudo que o artigo menciona com estudantes lá de Idaho. Olha que dado chocante: 83% dos que tentaram suicídio tinham boa situação familiar, financeira, mas sentiam que a vida não tinha sentido. Caramba! 83%. É um número absurdo. Mostra que não é só sobre ter coisas, né? De forma alguma. E isso se reflete, né, nos casos mais extremos, naquela estatística da OMS sobre suicídio entre jovens, que elas também citam. Mostra como esse sofrimento existencial é real, pode ser devastador. E aí, nesse cenário, que o trabalho do Arnaldo, que aparece nos depoimentos, parece entrar como um alívio, talvez. Exato, um contraponto, porque os relatos são intensos. O George Rollins e o Gianni Cara chegam a falar em salvar vidas, em reencontrar um sentido que estava perdido. Nossa. E a Nicole Casares descreve todo um processo, né? De ganhar mais autoconfiança, de vencer uns medos bem concretos, tipo falar em público, e de começar a ver a vida com mais. Ela usa as palavras leveza e profundidade. E ela fala do Arnaldo de um jeito muito próximo, né? Mentor, amigo, irmão. Isso mostra uma conexão humana ali muito forte nesse processo todo. Com certeza. E essa busca toda por sentido, esses benefícios que eles encontram, isso conversa diretamente com o que a psicologia positiva estuda, que está lá detalhado no TCC da Letícia. Ah, legal. Especificamente com um elemento do modelo PERMA, do Martin Seligman, que é o sentido, o meaning, né? A ideia de pertencer, de servir a algo que é maior do que a gente mesmo. Faz todo sentido. E conecta também com a logoterapia do Franco, que o artigo da Aguiar e Andrade explora bem, né? A ideia central dele era essa. Nossa maior motivação não é o prazer, não é o poder, é encontrar um sentido para a nossa vida.
Isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva. E aí a gente chega na pergunta: afinal, o que raios é felicidade? O TCC da Letícia começa justamente aí, apontando como é difícil definir. Sim, o dicionário Wise fala consciência plenamente satisfeita, mas na prática, Na prática é outra história, né? Como ela mesma diz, é muito subjetivo. O que faz uma pessoa feliz pode não fazer a outra nem cócegas. e essa busca não é de hoje, né? O TCC faz um passeio histórico bem legal sobre isso. Faz sim, muito interessante. Olha só, na Grécia Antiga já tinha uma tensão. Para uns, tipo Heródoto, contando a história lá do Creso, felicidade era sorte pura, destino. Algo que você só podia dizer se teve no fim da vida. Sada. E os epicuristas e históricos focavam mais no controle interno. Moderar os desejos, aceitar o que a gente não pode mudar. Interessante ver essas visões diferentes já naquela época. E isso foi mudando muito com o tempo. Foi mudando bastante. O cristianismo, por exemplo, com Santo Agostinho, meio que jogou a felicidade plena lá pro pós-vida, né? Seria a recompensa divina depois do sofrimento aqui na Terra. Entendi? Mas séculos depois, São Tomás de Aquino já deu uma reabilitada na vida terrena. Ele via a felicidade aqui como possível sim, ligada a realizar o nosso potencial usando a razão que Deus deu. E mais pra cá, na nossa era. Bom, o iluminismo trouxe a felicidade para o campo dos direitos, sabe? Algo que a gente deve buscar ativamente usando a razão, o esforço. Aí veio o utilitarianismo, querendo a maior felicidade para o maior número. Sei. E a psicologia moderna, no começo, focava muito mais na doença, na patologia. Foi só mais recentemente, com a psicologia positiva, lá com Seligman nos anos 90, que o estudo científico do bem-estar, do florescer humano, ganhou força de verdade. O TCC explica isso muito bem. Ou seja, a ciência começou a perguntar não só o que está dando errado, mas também o que está dando certo com as pessoas. Legal isso? E o que os universitários lá da pesquisa da Letícia responderam? Como é que eles veem felicidade e bem-estar? Então, as respostas deles foram bem reveladoras. Para eles, felicidade apareceu muito ligada a se sentir satisfeito com a vida no geral, sabe? Mas também com momentos específicos, tipo, algo bom aconteceu. E também com resiliência. Uma frase que apareceu foi sorrir mesmo quando se quer chorar. Nossa! E muito, muito forte. Relacionamentos, poder contar com alguém. E bem-estar. Teve diferença? Teve uma nuance. Bem-estar foi mais associado a uma qualidade de vida mais duradoura. Saúde física, mental, ter harmonia com os outros, sentir calma, não ter remorso. Dá pra ver que as palavras se misturam um pouco no dia a dia, mas tem uma diferença, né? Bem-estar parece algo mais estável, mais completo. Na linguagem comum a gente usa quase como sinônimo às vezes, né? Mas a psicologia positiva tenta dar uma organizada nisso com o tal do modelo PERMA. Exatamente. O Seligman, como está explicado lá no TCC, ele propõe um bem-estar como conceito maior e a felicidade seria mais um componente ali das emoções positivas. Sabe, o PERMA é tipo um mapa dos elementos que formam esse bem-estar que floresce. Então vamos seguir esse mapa. O P é de emoção positiva, certo? Positive emotion. Isso, são aqueles sentimentos bons do dia a dia. Alegria, gratidão, serenidade, esperança, orgulho, diversão. É a parte mais, digamos, sentida do bem-estar. E no TCC, a maioria dos estudantes se considerava feliz, o que indica que essas emoções estavam presentes, mesmo com os perrengues da vida, né? Legal. O E é de engajamento, engagement. Aquele estado de flow, né? Exato. O conceito famoso do Csikszentmihalyi. É quando a gente está tão mergulhado numa atividade que esquece do tempo, esquece de si mesmo. Está usando as habilidades no limite, enfrentando um desafio que não é nem fácil demais, nem difícil demais. A gente não está pensando, estou feliz. A gente está só, vivendo aquilo intensamente. E que tipo de atividade que gerava isso nos estudantes do TCC? Coisas bem variadas. Ler, ouvir música, praticar esportes, passar tempo com amigos, família. E olha que interessante, até estudar. Para alguns, se aprofundar num assunto que curtiam era fonte de flow. Estudar como fonte de flow? Quem diria para alguns, né? Mas faz sentido para quem ama o que estuda. Total. E as sensações que eles descreveram são muito legais. Tranquilidade,
Paz, energia renovada, desconectado do estresse, sentir que pertenço ao mundo. Mostra como essas experiências são importantes, né? Demais. É curioso mesmo como estudar apareceu aí. Quem já se perdeu num tópico que adora sabe bem o que é isso. Bom, o terceiro elemento é o R, de relacionamentos positivos, relationships. E esse aí parece que foi unanimidade em todas as fontes, não foi? Nossa, absolutamente central. Nos depoimentos lá do Vivendo de Propósito, a força dos laços que se formam é nítida. O Arnaldo sendo chamado de irmão, a importância do grupo. Uhum. Na pesquisa do TCC, então, família e amigos foram apontados como a principal fonte de felicidade para 7 de cada 10 estudantes. Eram o suporte para aguentar as barras, sabe? A solidão a um intercâmbio, o medo de dirigir depois de um acidente. Um deles chegou a dizer algo muito forte. Com amigos, não importa a situação, você sempre estará feliz com a vida. Uau, que forte isso. E a ciência confirma essa importância toda. Totalmente. O TCC cita um estudo clássico do Jenner e do próprio Seligman. Eles descobriram que ter relações sociais fortes era uma condição, assim, necessária para ter níveis muito altos de felicidade. Não que só isso garanta, claro, mas sem essas conexões fortes, era praticamente impossível chegar no topo da escala de bem-estar. Isso realmente mostra o quanto a gente precisa de conexão humana. É fundamental. É poderoso mesmo. E isso nos leva de volta ao M, de sentido, meaning, que a gente já falou um pouco. Sim, aqui a gente volta para a questão do propósito, de buscar algo maior que nós mesmos. O artigo da Aguiar e Andrade, trazendo o Frankl, é muito claro. Essa busca é a força motriz primária do ser humano. Não é prazer, não é poder, é sentido. E como a gente encontra esse sentido, segundo Franco? Ele dizia que a gente pode encontrar sentido principalmente de 3 formas. Primeiro, criando algo ou fazendo um trabalho significativo, são os valores de criação. Segundo, experienciando algo bom ou amando alguém, os valores de experiência, tipo apreciar a beleza, se conectar profundamente com outra pessoa. E terceiro, pela atitude que a gente escolhe ter diante do sofrimento que não dá para evitar. Os valores de atitude, a coragem, a dignidade, sabe? Entendi. E nos exemplos do TCC, isso apareceu como? Apareceu quando os estudantes falavam de encontrar um propósito no curso que faziam, ou no trabalho, de querer contribuir para a sociedade, ou como ter planos para o futuro, davam um norte, uma direção para a vida deles. Teve uma estudante que ligou direto o aumento da felicidade dela a conseguir achar meu propósito na vida, bem direto. E por último, o A de realização positiva, accomplishment, que é a busca por competência, por atingir metas, por sentir que a gente é capaz, não é só pelo prêmio externo, mas pela sensação interna de conquista, de maestria. Os estudantes deram exemplos bem concretos disso, né? Passar no vestibular, que é um marco, conseguir um estágio, fazer intercâmbio, e também umas conquistas mais pessoais, tipo a Nicole Casares lá no Depoimentos, superando o medo de falar em público. Ou os estudantes do TCC vencendo o medo de dirigir depois de um acidente, ou de nadar, ou até comprar algo importante com o próprio dinheiro. São vitórias, né? Marcos de superação. Exato. São marcos de competência, de realização. E esses 5 elementos P, E, R, M, A formam o núcleo da teoria do bem-estar do Seligman. Mas o TCC também traz outros fatores que são importantes e que interagem com isso tudo. Tipo a resiliência que você mencionou antes. Sim, a resiliência, aquela capacidade de se recuperar depois das pancadas da vida. Os estudantes relataram várias: luto, fim de namoro, pressão na faculdade. E o Seligman sugere uma coisa interessante: superar essas dificuldades pode, na verdade, construir força e até aumentar o bem-estar no longo prazo. Não é evitar o sofrimento, mas atravessar e aprender. Faz sentido. E o otimismo? A forma como a gente vê as coisas. Também influencia muito. O TCC mostra que a forma como a gente explica para nós mesmas as coisas ruins que acontecem faz diferença. Os otimistas tendem a ver os problemas como algo passageiro, específico daquela situação. Já os pessimistas tendem a ver como algo permanente, que afeta tudo. A pesquisa lá com os estudantes encontrou um equilíbrio, metade mais para otimista, metade mais pessimista ou um misto. E isso, claro, influencia como eles lidam com os desafios e buscam os elementos do PERMA. Entendi. Então, o bem-estar é essa mistura complexa.
Sentir coisas boas, P. Estar engajado, E. Conectado com os outros, R. Ter um propósito, M. E se sentir realizado, A. Tudo isso influenciado pela nossa resiliência, pelo nosso otimismo. Mas e o mundo lá fora? A realidade interfere nisso tudo, né? Ah, interfere muito. O TCC até menciona umas pesquisas que quebram alguns mitos, sabe? Dinheiro, por exemplo. Claro que é importante ter o básico, mas acima de um certo nível, a correlação com felicidade é bem pequena. Idade, gênero, também não parecem ser fatores que definem a felicidade em grandes estudos. E tem a famosa esteira hedônica. Ah, sim. Aquela ideia de que a gente se acostuma rápido com as coisas, tanto as boas quanto as ruins. Exatamente essa. A gente ganha na loteria, fica eufórico, mas logo volta para o nível de felicidade de antes. Sofre um acidente, fica mal, mas com o tempo a maioria se adapta e volta para um nível parecido com o anterior. Isso sugere que ficar buscando felicidade só nesses picos de prazer ou em conquistas externas pode ser uma corrida sem fim, né? Precisamos de algo mais. Mais profundo. E o artigo da Guiar e Andrade entra justamente aí, né? Trazendo o peso da sociedade de hoje nessa busca. Sim, elas argumentam, baseadas no Frank e em outros, como o Bauman, o Donjaskis, que a gente vive numa cultura meio que do excesso, sabe? De estímulo o tempo todo, de uma cultura do medo também, onde o consumismo é vendido como solução para o vazio. A própria felicidade acaba virando uma mercadoria. Complicado isso, muito. E o resultado é aquele paradoxo que a gente falou. Às vezes tem mais conforto material, mas a sensação de falta de sentido continua lá, ou até piora para muita gente. E a realidade dos estudantes do TCC parece refletir bem essa tensão toda, né? Nem todo mundo escolheu o curso por paixão, às vezes foi por falta de opção, pressão da família. A satisfação com o estágio, trabalho, variava muito. Alguns achavam um tédio, ficavam ansiosos, outros encontravam o flow ali. As expectativas nem sempre batiam com a realidade, para melhor ou para pior. E mesmo já perto de se formar, a dúvida sobre será que escolhi certo ainda pairava para alguns. Fugir disso tudo, mas como encontrar sentido apesar disso ou até através disso. Para ele, a liberdade final que a gente tem é a capacidade de escolher a nossa atitude diante das circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam. É aí que mora a dignidade humana, a possibilidade de sentido mesmo no meio do sofrimento. Ok. Tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, fica muito claro que uma vida plena, com bem-estar de verdade, é bem mais do que só ficar colecionando momentos felizes, né? É tipo uma tapeçaria, tecida com fios de propósito, de conexões humanas fortes, de atividades que fazem a gente esquecer do tempo e daquela sensação de que a gente está crescendo, realizando algo importante para nós. O mais legal para mim é ver como as histórias lá dos depoimentos, do vivendo de propósito, aquela busca por sentido, a importância dos relacionamentos, a superação dos medos, conversam tão bem com o que a psicologia positiva descobriu e com as reflexões profundas do Frankl. Tem uma convergência aí que é poderosa. E não é algo que a gente recebe de bandeja, então. O bem-estar parece ser mais uma construção ativa, algo que a gente precisa cultivar no dia a dia. Sem dúvida nenhuma, é um processo contínuo, sabe? De identificar e usar as nossas forças, como psicologia positiva incentiva, de buscar ou até criar sentido mesmo quando as coisas apertam, como o Frankl ensinou, e de cuidar das nossas conexões com as pessoas. E é importante lembrar, embora o modelo PERMA dê um mapa legal, o território é único para cada pessoa. Não tem receita de bolo, mas tem ingredientes que parecem ser fundamentais para quase todo mundo. E para quem está ouvindo a gente, talvez a reflexão final possa vir daquela pergunta provocadora do Frankl, que vocês citaram no artigo. E em vez da gente ficar perguntando o que eu espero da vida, talvez a pergunta mais útil seja... Exato, o que a vida espera de mim? Quais são as tarefas, as responsabilidades, talvez as oportunidades de conexão, de crescimento que a vida está me apresentando agora e que estão pedindo uma resposta minha, uma atitude, uma ação que possa gerar sentido. Fica essa pergunta no ar, né, para a gente pensar